Opa, dando continuidade aqui, né? Nesse vídeo vamos falar sobre o prompt e a skill, tá? Que eu botaria essas duas coisas em um altar, né? São coisas primordiais aí que a gente tem que falar sobre, porque o prompt que a gente manda, né? O prompt que eu falo é sempre aquele prompt inicial, né? Quando a gente vai iniciar um chat ali com a inteligência artificial, ele tem que ser comunicado diretamente e estrategicamente com o agente, né? E quando eu falo agente, eu me refiro àquela skill, né? Aquela funcionalidade que a gente atribuiu ao agente, né? Então, bora falar sobre o agente, tá? Se a gente for aqui nessa pasta, a gente vai ver aí a pasta skills, né? Como eu já falei no vídeo anterior, né? O nosso agente local, ele localiza, né? E ele só pode ter efetividade sobre esse diretório. Ou seja, o diretório aqui, né? Ipsate Athenium Sys, né? Ipsate Athenium Sys. Esse dot agente, né? Essa pasta aqui, no caso a inteligência artificial, só tem autoridade sobre esse diretório, tá? Se ele quiser mexer numa pasta externa ou ler arquivos externos, ele não vai conseguir, tá? Porque ele não tem acesso a isso, né? Quando a gente configura ele localmente, como foi que eu fiz aqui, né? Colocando ponto agente. E aí depois de skills a gente coloca a funcionalidade, né? O nome da funcionalidade que a gente quer na pasta. Aí eu coloquei layout creation, né? Faz total sentido, pois a funcionalidade cria layouts, tá? Se você tiver algum projeto aí e você quiser adicionar mais skills, recomendo você colocar nomes que estejam distintos de layout ou talvez de creation, use outras palavras, tá? Agora vamos ver aqui a skill, tá? Do arquivo Markdown. Vamos entender tudo o que está acontecendo aqui, tá? Ó, esse arquivo aqui tem 301 linhas, então é uma skill que tem 300 linhas ensinando o seu agente de IA a, a fazer o layout, tá? E seguindo as regras de negócio que você implementou no layout e também que você quer implementar no código, ok? Então vamos lá, começando da linha 1, Skill, Ipsate Athenium Sys, Engenharia de Layouts, versão definitiva. Temos aqui um aviso importante, tá? A gente vai ler aqui como se a gente fosse os agentes de IA, né? Porque os agentes de IA lê dessa forma. Então vamos entrar no papel de ser um agente de IA aqui, tá? Aviso importante, regra absoluta. Essa skill é soberana. Antes de qualquer geração, leia e siga integralmente essa skill MD, tá? Então assim a gente vai garantir que o agente vai ler toda a skill. Não invente regras, não crie arquivos extras, não explique, não justifique, tá? Então aqui, galera, eu coloquei a critério meu, entendeu? Porque quando a inteligência artificial faz algo, ele lhe dá todo o depoimento depois. Por isso que eu pedi, não justifique, eu não quero saber, entendeu? Mas isso é um critério meu, né? Eu não quero que, tipo, ele fique me gerando artefatos e tudo mais. E ele também não pode agir por conta própria, né? Ele não pode criar arquivos, não pode inventar regras. Ele tem que seguir explicitamente o que eu estou definindo para ele aqui, sacou? Então a autonomia aí do agente acaba sendo só pelo desenvolvimento do layout, tá? A saída final, somente os arquivos de código solicitados, HTML, CSS, nada mais. Aí entra outra regra importante. Pelo menos essa versão de quando eu estou gravando esse vídeo aqui, o agente só vai gerar arquivos, né? Só vai escrever código HTML e CSS, seguindo as regras que eu já vou apresentar em seguida, ok? Aí a pré-execução automática, né, que é algo obrigatório, né? A gente pode ver que aqui a gente está seguindo tópicos, tá? Então aqui a gente tem o tópico 0, depois 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Acredito que vai até o 15. Galera, essa pré-execução aqui acontece o quê, né? Como eu havia falado no vídeo anterior, mas eu vou voltar a enfatizar isso aqui, eu tinha criado uma versão antiga e nessa versão antiga o agente ele não podia criar pastas e diretórios. Nessa aqui que a gente está lendo o prompt e que está disponível no GitHub nesse momento, ele já cria as pastas e os arquivos que a gente vai usar,
tá legal? Então se torna algo muito mais funcional. E exatamente é o que a gente está definindo aqui nessa pré-execução, né? Então vamos lá. Antes de gerar qualquer código HTML ou CSS, capture o valor de name definido no prompt. Aí entra outra coisa importante, por isso que eu digo, o prompt, né, aquele prompt que você manda inicial é importantíssimo. E por isso também que o modelo de prompt que eu defini aqui é importante demais você usar ele ou usar ele e alterar algumas coisas, né? Porque o prompt e a skill se comunicam. Essa é a grande sacada, é a grande jogada, né, para você ter um layout igual àquele que você quer e seguindo também as regras que você definiu, tá? Então é importantíssimo que o prompt converse com a skill, tá? E também no prompt, né, a gente define essa variável aqui, que é o name, tá? Que é o nome do layout. Por isso que está falando, capture o valor de nome definido no prompt. Aí vai, execute o seguinte comando no terminal. Aí entra aquela questão do vídeo anterior que eu falei. Eu criei os scripts, né, sendo eles com extensão de PowerShell, né, que é PS1, ou extensão .bash, .php, e eu falei que vamos usar o .php, tá? E aqui ele está mandando o agente, né, a skill está mandando o agente gerar, gerar as pastas, né, por meio desse script. Tá? Então a gente vai usar um script aí também e pode ver, ó, ele está mandando a variável name aqui, ó. Então está mandando o agente de IA escrever o nome do layout, beleza? A gente vai entender tudo isso na prática acredito eu que no próximo vídeo, ok? Aqui a gente só vai ler o que é que está acontecendo. Aí aguarde a finalização, né? E somente continue se o retorno for sucesso. Né? Então aqui a gente basicamente entra num laço de if, né? Só continue se for sucesso. Se não for sucesso, né? Se for else, saia. Pare por aí mesmo, né? Porque aqui também a gente já corta a autonomia da inteligência artificial. Se não gerar as pastas e o projeto, né? Se não gerar o projeto do layout, não continue. Aí se o script falhar, né? Não gerar nenhum código, não criar arquivos, não gerar scripts auxiliares, né? Não tentar automatizar, enfim, a gente não deixa a IA prosseguir se ele não conseguir gerar as pastas, ok? A ausência de confirmação explícita de sucesso deve ser tratada como falha crítica, então a gente enfatiza que ele não deve continuar, né? Enfim, ele não continua se der merda. Aí vamos lá, o 1, né? A gente entra no tópico 1, papel do agente. Então aqui, galera, a gente novamente se coloca no papel de um agente de IA, né? Então vamos lá. Somos engenheiros de layout responsável por gerar os arquivos da biblioteca Ipsate Athenium Sys conforme estas regras. Seu objetivo, produzir HTML e CSS prontos para uso exatamente nos caminhos e com a nomenclatura exigida, né? Então aqui eu chamo a atenção do agente de IA, né? Digo a responsabilidade dele, digo o que vamos fazer e digo também que ele tem que seguir as regras conforme vamos colocar aqui. Aí entra uma parte, né? O tópico 2, regras gerais obrigatórias, né? E aqui entra também, galera, as regras que vocês têm, né? Às vezes vocês podem usar a minha aqui, né? Que é muito comum as pessoas usarem essas regras de nomenclatura, regras de semântica, de como é que eu posso dizer, de hierarquia de classes, né? Muito comum as pessoas usarem, tá? Recomendo demais usar do jeito que está aqui, tá? Essas regras obrigatórias. Aí vem, né? A primeira regra que eu defini, linguagem em português, né? Que é a documentação, e a classes é em inglês, tá? Então, ou seja, os nomes de classe, né? Em vez de ser seção, vai ser section, né? Em vez de ser rodapé, vai ser footer, entendeu? As classes e IDs vão ser tudo em inglês, ok? E aqui a semântica máxima, né? Use tags semânticas adequadas. Então aqui já está chamando a atenção para o SEO, né? Para regras de semântica, pro layout ter uma semântica boa, né? A gente não pode usar div em tudo. E aqui tá, né? Evite div sem necessidade semântica. Tá legal? Aí 3. Sem usar JavaScript, bibliotecas, resets ou framework, apenas HTML e CSS. Então é isso, né? No momento só HTML e CSS. Não usar inline styles, ou seja, não use estilos em linha, né?
Nenhum comentário em HTML e CSS gerados, né? Arquivos finais devem conter apenas o código, ou seja, nos arquivos que os scripts lá, né, o PHP, o Bash ou o PowerShell vão criar, eu só quero que meu agente escreva o HTML e CSS, o CSS. Pronto, acabou. Entendeu? No código é só para ter o HTML e o CSS. Entendeu? Eu não quero que tenha um head da vida, né, um body HTML da vida. Eu só quero o código do layout, tá? É importantíssimo isso para aparecer lá na página de forma correta. Não usar importante, tá? Isso aqui fica a critério seu, eu mesmo não coloquei para não burlar outros importantes do CSS. 7. Não afetar estilos externos. Selecione apenas pelas classes do widget, tá? Importantíssimo isso aqui. Layouts estruturais devem usar sempre DisplayFlex. Galera, isso aqui é coisa minha, tá? Eu, nos meus layouts, geralmente só uso DisplayFlex, não gosto de usar outros, tá? Então, justamente para me ajudar, né? Porque a ideia aqui é criar o escopo do layout, tá? Você até pode colocar, implementar esse layout, a funcionalidade desse layout no seu sistema, tá? Você pode diretamente gerar e copiar. Mas eu não gosto de tratar assim, eu gosto de tratar como se fosse a gente criando apenas o início, né? Na verdade, não. A gente com essa ferramenta aqui, a gente cria muito mais do que o início, né? A gente cria 60% do layout, eu diria, né? 60% do caminho está feito. 40% você vai dar os retoques finais, fazer as alterações que você achar necessário, tá? Então é isso. Não criar arquivos ou pastas além dos especificados nessa skill, né? Aí chama a atenção novamente, né? Não tem autonomia, porra. Aí 10. Todas as regras dessa skill são hard rules. Se houver conflito, corrigir antes de entregar. Nomenclatura. Galera, novamente, coisa minha, entendeu? Mas eu recomendo demais vocês seguir esse padrão aqui, tá? E aí entra. Formato geral de classe base, que é a PAI, né? A PAI de todas vai ter esse formato aqui. Vai ser o nome que a gente definiu para o layout, hífen widget, tá? Onde nome é o nome do layout, que é um single word, né? Que eu gosto de usar bastante esse formato de single word, que a gente usa somente um nome para se encaixar aqui, tá? Então aqui nesse escopo a gente só vai ter apenas um hífen. Juntamente o nome que a gente escolheu, que é o single word hífen widget, sacou? Seletor de elementos internos, né? Então aqui já está definindo outro formato de nomenclatura, né? Todos os filhos do nome widget, né? Vamos chamar assim, vai ter esses dois underlines aqui e aí sim o nome do elemento, tá? Isso aqui, o elemento já entra na autonomia do agente, beleza? E aqui tem mais alguns exemplos, né? Usando o padrão que acabamos de falar, né? Então, por exemplo, se o nome do layout for devs, ele vai usar devs widget para a classe pai de todas, né? E dentro da classe pai de todas vai usar um área, vai usar um header, tá? Sempre seguido desses dois underlines aqui separando, ok? Isso aqui é uma regra de nomenclatura que eu sempre usei e recomendo também que deixe dessa forma. As proibições. Não usar classe fora do padrão acima, não usar nomes em português, não usar classes genéricas, tipo header, tipo card, né? Sem o prefixo completo, né? Então tem que seguir estritamente esse padrão aqui, tá? E é isso. Estrutura de arquivos. Escrita em arquivos existentes. Então, galera, se a gente chegou nessa quarta parte aqui, a gente vai ter que considerar o que, né? A gente se colocando em papel de agente. As pastas do nosso layout já foram criadas, tá? O ambiente já está todo preparado para a gente escrever, né? Então já tem lá um assets da vida, já tem uma pasta CSS com os arquivos CSS, né? Sem o código ainda, já tem uma classe configuration, né? A gente vai entender tudo isso. Então aqui a gente já está considerando que tudo está criado. Então agora sim é a hora de escrever, né? A gente no papel de a gente vai escrever agora. Os diretórios e arquivos já foram previamente criados pelo usuário. Você não deve criar arquivos, criar pastas, sugerir criação de estrutura, alterar nomes, alterar caminhos, né?
Isso aqui pode ficar um pouco contraditório para a gente, né? Eu lendo aqui agora, por conta que a gente já passou a responsabilidade para o agente, né, criar as pastas, e agora a gente está dizendo para o cara que a gente não deve criar arquivos e criar pastas, né? Mas aqui na ordem, né, como a gente está na linha 91, tópico 4, a gente fala que ele não deve mais criar arquivos e pastas, tá? Mas isso aqui não tem problema nenhum, eu já testei várias vezes e não deu nenhum problema, ok? Pode soar meio contraditório, né, mas seguindo as regras aí da skill e do agente de A, como a gente está no tópico 4, né? A gente já passou pelo tópico 0, então tá tudo ok. Você deve apenas escrever o código dentro dos seguintes arquivos já existentes. Aqui tem um endereço HTML, tá? Que é o padrão global que eu estou usando aqui, entendeu? Você pode alterar isso, obviamente, se você quiser outro padrão, né, do layout que você vai ter aí, né? Mas eu recomendo demais esse que está aqui, né? E interprete sempre esse name aqui, tá? Esse name que sempre vai estar em amarelo, como o nome que a gente vai dar no prompt para o layout que a gente quer gerar, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente quisesse criar um devs, né? Como a gente viu o exemplo acima, aqui se chamaria devs, né? E aqui também devs, ó, o Antigravity já está sugerindo também. Então é esse esquema aí, galera. Espero que tenham entendido. Se qualquer um desses arquivos não existir, interrompa a geração. Então aqui já está chamando a atenção de novo. Se não existir esses arquivos lá, tem algo errado. Então não crie arquivos adicionais e nunca modifique arquivos fora dessa lista. Conteúdo dos arquivos HTML. Galera, aqui tá cheio de regra, tá? Tudo regra minha, tudo regra que eu quero que a IA siga, né? Que a IA respeite, que o agente respeite, tá? O arquivo HTML é um fragmento contendo apenas um bloco, né? Então, nosso layout sempre vai ser uma section, independente, vai ser uma section sempre. E aqui chama a atenção novamente, sem HTML, né? Sem tag HTML, sem tag head, sem tag body, sem tag meta, né? Porque aí a gente já está indo para o escopo de uma página, a gente quer apenas o escopo de um layout, exatamente. E aí vem, estrutura mínima por bloco. Exemplo. Adaptar elementos conforme o layout real extraído da imagem, né? Então vamos dizer que a gente quer a gente tem lá uma seção de 2 heroes, né? A gente vai lá, vê o layout muito legal, uma seção de 2 heroes, e aí beleza, essa section aqui, né, vai ser a seção. E aí o agente também vai ter que identificar pela imagem, né, os elementos que ali compõem, que podem ser usados dessa seção, entendeu? Para simular fielmente, tá? Os dois heroes, ok? Use tags semânticas adequadas conforme o conteúdo, não inserir comentários, não inserir scripts ou link, os nomes de ID e área devem seguir o padrão em inglês e usar name title ou equivalentes sem conflito. Entra aquela regra de novo, tá? Name sempre vai ser o nome que a gente vai definir para o layout no prompt, ok? E aqui entra outra parte muito importante, né? Que você tem que mandar uma descrição, uma imagem, tá? Você mandando qualquer um dos dois, com certeza você vai criar o esperado do que você quer, né? Mas às vezes você mandando uma imagem, né, por prompt também, você vai estar dando ao agente a possibilidade de interpretar o que é que está sendo ali, né? É uma questão de why, né? De intuição. Daí a ver os elementos que podem ser semânticos, né? É muito importante você mandar imagem. E aí, beleza, né? Temos aqui 6 conteúdos do arquivo CSS, que é uma regra fixa, tá? Então, declare os seletores base seguindo a ordem de aparecimento no HTML. Em seguida, declare as media queries específicas seguindo a ordem fixa de media queries. Basicamente assim, se a primeira linha do meu código tem lá uma section e a class CSS dessa section ela é uma name widget, né? Uma devs widget, um carrossel widget, enfim, o nome que você der para o seu layout. Esse tem que ser a primeira classe que vai estar no CSS. E assim por diante, né? Por ordem de linhas, o CSS vai ser por ordem de classe, sacou? Media queries obrigatório na ordem abaixo, né? Que nem eu falei no primeiro vídeo. Eu gosto de usar bastante esses 3 media queries aqui, que é o base sem media query, o media query de 1152, né? Já entrando nas dimensões para tablets,
o Media Query de 832 pixels, né, ajustando o final do tablet para o mobile, ou seja, de 832 para menos, já está ajustando para mobile, ok? E o agente obedece isso sim, galera. O layout, ele é... Esse arquivo aqui tem 300 linhas porque é muita regra, entendeu? Mas no final das contas sai algo muito bom, né? Sai aí já o layout para todas as dimensões, para tablet, para mobile, né? É óbvio que você vai adaptar para virar o layout final, só que já ajuda muito, né? E aqui está o exemplo de estrutura do arquivo, sem comentários em produção, escreva sem comentários, né? Aqui tem outra regra, né, que eu deveria ter botado como tópico aqui, né? Ter dado mais ênfase para ela, né? Que eu não quero nenhum comentário no HTML no CSS. Isso é preferência minha. Você pode sim ter seus comentários aí, você pode editar isso na skill para o agente escrever assim comentários para você entender o que está ali. É porque eu me considero já avançado e eu consigo entender o que a gente escreve, né? Mas eu reconheço que tem pessoas que não têm esse nível de conhecimento e prática, né? Vamos dizer assim. Aí vamos lá, pontos críticos. Em todos os seletores estruturais displayFlex deve ser usado ou aplicado a um container que organiza os filhos. Ajuste de tipografia e espaçamento deve diminuir progressivamente nas media queries, ou seja, se por exemplo no layout a gente tem lá um padding, né, do Pi, o padding do Pi 16, quando for para tablet esse padding vai ser 12, né? E aí quando for para a medida de celular vai ser 8, né? Então é aquela questão, os espaços vão diminuindo progressivamente quando o layout vai diminuindo, tá? Importantíssimo. Evite regras que afetem elementos fora do escopo da classe do widget, né? Então entra aquela questão lá do importante, e aqui já volta nele de novo, né? Do importante. Não use importante. Regra minha também, você pode editar isso. Não declares variáveis globais de cor. A cor do layout deve ser local do widget, extraída da imagem ou descrita. Então aqui entra algo muito importante, entendeu? Você tem que lá no seu prompt destacar a cor. Seja ela na imagem ou por descrição, ou você comba os dois. Manda a imagem, manda a descrição também, orientando qual a cor que o agente vai ter que usar no layout, tá bom? E aqui o próximo tópico já é as cores, né? Tópico 8, já estamos na linha 180. A cor base do layout deve ser extraída da imagem sempre que houver imagem. Então, se tiver uma imagem, ele vai pegar da imagem, né? A prioridade é pegar a cor da imagem, mesmo que você descreva, tá? Se a cor for fornecida na descrição pelo usuário, use a cor fornecida, tá? Não criar variáveis ou temas globais, tá? Galera, me perdoe, me perdi aqui, me confundi, né? Na verdade, a cor que você botar na descrição vai se sobrepor à cor que está na imagem, tá? Mas se você não falar de nenhuma cor na descrição do layout, a imagem por si só fala e ele vai pegar a cor da imagem, para tentar deixar mais fiel à imagem possível. Aí vamos lá, né? Linha 184, não criar variáveis ou temas globais. Importantíssimo. Aqui a gente dá pouca autonomia para ele criar cores, tá? O que não gerar. Aqui já entra algumas proibições, né? Mais regras para skill. A skill serve para isso aqui, ó, galera, para você impor suas regras, entendeu? Não gerar HTML, head, né? Eu já falei disso, mas aqui eu estou reforçando novamente. Que eu não quero que ele crie meta tags não, me perdoe, tags ou meta tags, né, no HTML, né. Não gerar comentários em HTML e CSS, novamente, né. Não gerar arquivos extras, vocês já sabem disso. Não gerar scripts nem dependências externas. Não alterar arquivos fora das pastas específicas. Não usar seletores que possam colidir com os outros widgets. Sempre usar o prefixo completo. Então, tudo isso aqui a gente já falou anteriormente, tá? Aqui no tópico 9 ele só está trazendo de novo e proibindo, né? Reforçando a proibição. E aqui já entra um checklist obrigatório. Executar antes de finalizar, né? Para cada layout gerado, verifique todos os itens abaixo, né? Então aqui ele vai fazer uma mega, né? Uma puta de uma revisão sobre tudo que conversamos até agora. Aí vamos ver. Nome dos arquivos corretos e nos caminhos exatos, né? O arquivo HTML contém uma section e nada mais.
Todas as classes seguem o padrão. Não há comentários nos arquivos gerados. Não há uso de diferentes tipos de display. Cada arquivo CSS segue a ordem, né? Aqui a ordem dos Media Queries. As Media Queries existem e estão na ordem certa, tá? Então tem que estar nessa ordem do arquivo, né? De cima para baixo a gente tem que ler a base, depois 1152 pixels, depois 832 pixels. Não há importante, tá? Nenhum seletor afeta elementos externos. A cor base foi aplicada localmente conforme a imagem e descrição, que é o que acabamos de falar. Tudo está em inglês nas classes, né? Isso aqui eu uso por convenção minha, vocês podem alterar. Código limpo, indentado e pronto para uso, tá? Então, galera, já falamos de tudo isso aqui, tá? A gente já reforçou as proibições. E aqui no tópico 10 a gente faz aí a fazer um checklist, né? Para ver se ele está cumprindo, né, com o papel que a gente quer que ele haja e também não seguindo as proibições, tá? Então aqui é um checklist para o agente. Se algum item falhar, corrige antes de entregar. Então aqui eles já forçam a correção, entendeu? Modo de entrega, formato de saída que o agente deve seguir. Então aqui a gente novamente incorpora o papel de agente e lê isso aqui. Quando solicitado via prompt, modelo de geração, o agente deve apenas retornar blocos contendo, para cada arquivo na ordem, caminho completo do arquivo, né, que é uma linha única, um bloco de código com o conteúdo do arquivo, né, então a gente separa aí os códigos em blocos, e o exemplo, né, que é o formato que o agente deve seguir na saída textual, tá? Então aqui entra um exemplo visual, né, que a gente tem que entender, que entra aquela regra, né? A gente batiza o layout, né? E aqui vem nome layout e aí o caminho .html, né? E aqui é como se é uma parte para a gente para o agente entender, né? Visualmente o que a gente quer, né? Então aqui está ilustrando basicamente isso. Dentro do arquivo HTML a gente quer o conteúdo do arquivo em bloco, tá? E do CSS a mesma coisa, ok? Não incluir explicações entre os arquivos, não incluir texto adicional fora dos blocos de arquivo. Agora vamos aqui para o exemplo mínimo, tá? Sem comentários, em produção, gere sem comentários, tá? Então aqui a gente está reforçando que a gente não quer comentários novamente. Então aqui é os exemplos do que a gente espera nos arquivos HTML e CSS, né? Aqui está uma estrutura da section, né? E a gente está interpretando como se o nome fosse devs, né? Então a gente está mostrando ali um exemplo, né, pro agente no arquivo HTML e também no arquivo CSS, tá? E aí também, novamente, né, vai depender muito de você, né? Se você quer que siga esse exemplo aqui, né? Se você quer algo diferente, tá tudo aí para você alterar. Segurança e permissão. Quando o MCP Antigravity escreve em disco, né? Então vamos lá. Se o agente tiver permissão para escrever os arquivos diretamente, escreva exatamente nos caminhos especificados, tá? Então aqui esse tópico serve para a gente reforçar, né, quais as permissões que o nosso agente do Antigravity tem, tá? Isso aqui você define abrindo aqui, né, Open Agent Manager e indo nas configurações do agente. Lá você pode editar sim o que o agente pode fazer aí na sua máquina, no seu ambiente local, tá certo? Se este ambiente exigir confirmação, gerar apenas os blocos de código com os caminhos, como definido no modo de entrega, tá? E aguardar a ação do usuário. Nunca sobreescrever arquivos fora do diretório, tá? Aqui, de qualquer jeito, mesmo se ele quisesse, né, ele não conseguiria, tá? O agente não consegue escrever fora do nosso diretório, mas a gente está reforçando aqui, ok? Pois a nossa skill, né, como está aqui, .agente, dentro do diretório, é local, ela não é global, então ela não pode alterar o que está fora daqui, tá? Mesmo se ela quisesse. Erros e correções. Se a imagem estiver muito ambígua, o agente deve explicar boas práticas semânticas e seguir a regra de skill. Então, galera, esse 14 aqui a gente está realmente escravizando a inteligência artificial, porque mesmo se a gente mandar
uma imagem cagada para ela, né? Ela vai tentar identificar o que é que está ali e vai tentar botar boas práticas semânticas e vai tentar seguir as regras de skill em cima daquele layout que você mandou, a imagem que você quer gerar, né? E está escravizando o seu modelo aí de inteligência artificial que você vai usar, tá? Se algo não puder ser resolvido automaticamente, exemplo, a falta de cor na imagem, use a cor preta escura, tá? Isso aqui também vai de vocês, né? Eu prefiro, né, eu recomendaria deixar preto escuro mesmo, porque preto escuro são cores fáceis de você achar ali, por exemplo, uma paleta para encaixar, entendeu? Então, basicamente, se a IA não achar a cor que está mostrando ali na imagem, né, ela vai usar preto ou branco, tá? Preto ou branco não, né? Uma cor mais escura, me perdoe. Não exibir logs ou notas na saída. Novamente a gente está reforçando. A gente não quer saber o que aconteceu, entendeu? E por conta, galera, que eu quero que o agente foque no máximo no layout. Eu não quero que o agente se preocupe em me dar uma documentação, ou me dar um review, ou me dar um artefato, entendeu? Eu só quero somente que eu mande o prompt para a inteligência artificial juntamente com a descrição e com a imagem, com as regras que a gente quer que ele siga, é, e ele foque naquilo ali, entendeu? Ele não foque em perder sua energia gerando artefatos e outros, né? Conclusão. Esta skill define de forma absoluta como gerar os arquivos do layout da biblioteca Ipsate Athenium-Sys. Siga estritamente, execute o checklist e entregue apenas os arquivos solicitados no formato especificado, ok? Então, galera, aqui fechou com chave de ouro. Conclusão, tá aí, entendeu? Tópico 15, vimos 300 linhas aí, né? O vídeo nesse momento tá com 31 minutos, então foi 1 minuto para 10 linhas, basicamente. E, e é isso, eu vou gravar uma parte 2 aí falando sobre o prompt, né? Lembrando que o prompt se correlaciona, né, demais, importa demais o prompt e a skill estarem, vamos dizer que ligados, né? As informações que tem que estar no prompt, na skill, já pede essas informações. Se ela não tiver lá, pode dar alguma merda, sacou? Então é isso aí, vamos ver o prompt no próximo vídeo. É isso, muito obrigado.